Será que tá gravando agora? Agora tá gravando, Tá. professora. Então tá bom. Então vamos lá. Nosso encontro de hoje, a gente vai falar sobre a matéria-prima de relações públicas que são os públicos, né? A gente já tem compreensão que relações públicas têm como principais instrumentos de atuação as organizações, né? Que, por um lado, e os públicos, por outro. Nós somos os especialistas no entendimento desses grupos. Tá? A gente já viu que públicos são um tipo específico de grupo, tá? E ele tem características muito próprias que nos interessam, porque ele é aquele agrupamento que interage com a organização, que tem interesses na organização, tá? E é com esses grupos que a gente tem interesse também em estabelecer relacionamentos, tá? Então, a aula de hoje é conhecer públicos em relações públicas, porque esse conceito é um conceito mais amplo do que RP, ou ele ultrapassa, né? Ele é um conceito filosófico, é um conceito sociológico, e a gente, como que a teoria de relações públicas entende públicos? Essa é a nossa discussão de hoje, tá? Então, nós vamos entender o que são os públicos, algumas teorias, e essa teoria específica de mapeamento lógico de públicos é essa que eu quero deixar para ficar um conteúdo gravado para vocês, tá? Eu hoje não sei se a gente chega nela porque ela é mais densa, mais pesada e precisa de, né, vamos dizer assim, de um momento específico para ela, senão ela pode se perder, tá bom? Se a gente estivesse fisicamente nas 4 aulas, ela seria a segunda etapa da nossa aula. A gente teria um intervalo e a gente estaria lá. Só que a gente sabe que no vínculo online, né, não dá para a gente ficar um longo período falando, porque isso se perde. Então, nosso contato tem que ser um contato o máximo de objetividade possível, tá bom? Para ele ser produtivo. Nós vivemos numa sociedade de organizações, numa sociedade de relacionamentos e numa sociedade de públicos. Nós estamos sentindo muita falta disso, né? Dos relacionamentos, das trocas, porque nós somos um tipo de sociedade que tem trocas, que interage, né? Que embora a gente ainda estabeleça essas trocas, agora de uma maneira mais virtual, mas a gente precisa interagir, se relacionar com outras pessoas, com outros indivíduos, com outras empresas, com outras marcas. A gente é assim o tempo todo. A gente não vive isolado, tá? Então, é uma característica da sociedade, da nossa sociedade. Ao mesmo tempo que somos uma sociedade de organizações e de públicos. O que quer dizer organizações? Nós somos sustentados em empresas, né? Acho que a gente já deve ter falado isso lá no comecinho dos nossos encontros, na faculdade, a gente está o tempo todo interagindo com algum tipo de marca, de empresa, né? Seja, né, ou porque a gente quer, porque a gente escolheu comprar, adquirir, ou porque a gente precisa, né, dela para viver, né? Ou porque aquilo faz parte naturalmente da nossa vida. Então, assim, nós somos uma sociedade moderna, pós-industrializada, né, até já, e que tem toda a construção a sua construção, essa sociedade, pautada em modelos de organizações, tá? E também somos uma sociedade de públicos, porque somos grupos. Para cada momento, a gente adota um papel e se relaciona com essas organizações, tá? O público, como eu disse, então, é a matéria-prima da atividade de relações públicas, pois é com o público, tá, que as organizações estabelece-se esses relacionamentos entre organização e público. E conhecer os públicos, estudar os públicos, analisar os públicos, é tarefa específica de relações públicas, é função específica de RP, faz parte do processo de relações públicas. A gente já viu isso nas 2 aulas passadas, de funções de RP e de processos de relações públicas, ok? Assim, é importante que a gente tenha muito claro o que é o conceito de público.
Público é mais que plateia, é mais que leitor, é mais que espectador, tá? Público, vamos dar uma olhada ali na visão sociológica. É um agrupamento de pessoas que estão organizadas, que debatem, tá? Que não precisam estar fisicamente no mesmo espaço, essa contiguidade espacial aí quer dizer estar sempre no mesmo espaço, não tem necessidade. A gente pode estar espalhado. O que tem a ver com o público é o nosso grau de interesse diante de alguma coisa, que nos faz interagir, ter opinião, exigir, querer trocar. Toda vez que eu tenho esse tipo de comportamento em relação ou a uma pessoa, ou uma entidade, uma empresa, eu sou um público dela. Porque eu tenho informação, eu quero interagir, eu quero gerar reflexão, então isso me posiciona como público. Então, o público é esse grau elevado de conscientização de um tipo de grupo. A gente já viu que os grupos são multidão, massa e público. O RP trabalha principalmente, não que ele não trabalhe com a multidão, não que ele não trabalhe em situações com a massa, mas ele é o especialista em trabalhar com públicos. Tá? Na etimologia, lá na definição da palavra, na origem da palavra, o público tem a ver com aquilo que é do povo, que é coletivo, que é pertencente aos cidadãos, tá? Aquilo que é transparente, que não é privado, é o oposto, né? O que é particular, o que é privado, é o oposto do que seja público. Então, o público tem dois conceitos: o público daquilo que é do povo, que é de todo mundo, e o público como agrupamento. A gente trabalha com o conceito de agrupamento. Esse agrupamento muito característico, muito conhecedor, muito consciente, que a gente chama de público. Então, o professor Cândido Teobaldo, ele vai dizer o quê? Que o público é um grupo espontâneo de pessoas adultas e ou grupos sociais organizados, com ou sem contiguidade física, com abundância de informações, analisando uma controvérsia com atitudes e opiniões múltiplas quanto à solução ou medidas a serem tomadas perante ela, com ampla oportunidade de discussão e acompanhando ou participando do debate geral por meio da integração. Esse texto, assim, né, meio complexo, né, meio difícil, longo, né? O que quer dizer? Que o público não é algo que é forçado, tá? Ele é espontâneo, então ele é algo que nasce, né, de um interesse que brota, né, dessa parte. Ele pode ser organizado ou pode não ser organizado, pode estar junto, fisicamente esse grupo está junto, mas pode estar separado. O que tem de interessante? Ele é um tipo de agrupamento que quer trocar com a outra parte. E ele tem conteúdo para trocar com a outra parte. Tá? E ele espera da outra parte troca também. Então, público é exigente, público dá trabalho, público dá problema, por muitas vezes, mas é o público, tá? E é com esses que a gente trabalha. O RP interage com os públicos, tá bom? Porque eles querem estabelecer essa troca entre organização e públicos. Eduarda, seja bem-vinda. A gente já viu, então, algumas coisas importantes, né? Importantes a gente saber, que primeiro, é conceituar público, a gente já conceituou. O segundo, é importante que o RP entenda que é competência dele identificar quem são os públicos da organização. Isso está previsto tanto lá no processo de RP, que foi a aula passada que a gente teve, a aula retrasada, né? Quanto no processo de RP. Então, está descrito lá nas teorias, nos pressupostos, né, teóricos de relações públicas, que é nossa competência identificar quem são os públicos da organização. Conhecer com clareza quem são esses públicos da organização. E aí, o que falam esses, né, nessas fontes que eu citei aqui?
públicos, são grupos de indivíduos que têm interesses comuns em relação a determinadas atividades da empresa. Então, aquelas pessoas se conectam, se encontram, porque todas apresentam interesses muito próximos em relação a alguma coisa. O consumidor, né? Por que ele se torna público? Porque um grupo de pessoas, né, a gente não tem noção de dimensionar às vezes, se caracteriza com a mesma interesse em adquirir um produto. Só de juntar e ter interesse de buscar a empresa, de querer adquirir esse produto, ele já tem esse perfil de público. O Philip Leslie, qualquer grupo de indivíduos que um programa de relações públicas procura influenciar. Então, para ele, para ser público, basta ser algo que, um agrupamento ou indivíduos que o relações públicas seja capaz de identificar na sua dinâmica. Então, ele devolve para a RP. Tudo que o RP identificar como um grupo de indivíduos que precisa estabelecer um contato com eles, eles já são considerados públicos das organizações. E no Guia de Relações Públicas do Exército fala o seguinte: refere-se aos grupos de indivíduos cujos interesses comuns são atingidos pelas ações de uma organização, instituição ou empresa, da mesma forma que atos desses grupos se refletem na organização. Então, ele fala tanto do que esse agrupamento espera da organização, quanto o que essa organização faz e afeta os públicos. Vamos imaginar, a gente mora vizinho de uma Petrobras, por exemplo, da Revap em São José dos Campos, tá? Eu não tenho carro, eu não consumo combustível, não consumo gasolina, álcool. Então, assim, eu não compro o produto da Petrobras, mas eu moro no bairro lá, como é que chama? Vista Verde, lá em São José dos Campos, que é onde está instalada a Revap São José dos Campos. Só por eu estar ali e a organização, eu ter esse posicionamento, eu já sou considerado um público dessa organização, mesmo que eu não tenha interesse na empresa. Tá? Então, são grupos de indivíduos cujos interesses deles, né, tem a ver com a organização, mas também cujos interesses da organização têm a ver com eles, porque a Revap sabe a importância que tem que existir de cuidar da comunidade, porque ela é uma empresa de alto risco. Ela pode matar pessoas, por exemplo. Pode haver uma grande explosão ali. E ela sabe que a comunidade é um público importantíssimo para ela cuidar. Tá? Então, não é só a minha ânsia de querer a organização que me coloca como público, mas muitas vezes é o que a organização tem como interesse, eu sou colocada como público dessa organização. Tá? Então, é uma troca, tanto do público que busca a organização, quanto da organização que busca os seus públicos. Terceiro, é importante considerar as seguintes questões sobre públicos. Então, a gente está destrinchando as conceituações de públicos. Não existe um público, mas uma pluralidade de públicos, diferentes uns dos outros, com maiores ou menores interesses em comum. Então, gente, isso é muito claro para a gente. Porque a organização ela não vive na relação com um público só. Ela tem vários públicos interagindo com ela. E para cada um desses públicos há um nível de interesse, há um nível de expectativa. Tá? Então, pode ser qual é o público da organização. A gente, embora não seja o certo, na linguagem, assim, a gente usa a palavra no singular, mas o correto é falar os públicos. Porque uma coisa é o funcionário, outra coisa é a comunidade, outra coisa são os consumidores, outra coisa é a imprensa, outra coisa é o governo. Para cada um desses públicos, há diferentes interesses, maiores ou menores, tá? Mas não se pode compreender que seja um público só. Em RP, trata-se do grupo que interessa a organização e para a qual são dirigidas ações e mensagens. Então, o RP, o que é público? São todos os grupos, né, ou indivíduos que para quem eu interesso
de direcionar a informação. Me interessa direcionar, fazer comunicação. Me interessa estabelecer relacionamento. Para o benefício da própria organização, inclusive. Tá? Relações públicas geralmente não se dirige ao público em geral. Volta-se para grupos cuidadosamente selecionados de pessoas que constituem subdivisões do grande público, que é o que a gente fala da comunicação dirigida. O RP ele atua muito pouco na comunicação de massa, tá? Que é essa comunicação que fala para todo mundo de uma maneira só. Não, o RP entende, pela sua forma de fazer a comunicação, que mensagens têm que ser feitas e canais têm que ser criados para falar de maneira especial com cada um desses grupos, porque para cada um deles existe um interesse, existe um jeito de falar, existe um vínculo que é estabelecido de outra forma, né? A linguagem, os formatos, o tempo de falar com o funcionário é diferente da linguagem, do formato, do tempo que você fala com quem consome o seu produto, né? Por que assim, o marketing ele é mais descontraído, né? Ele é mais brincalhão, muitas vezes, né? Porque ele fala muito mais com o consumidor, né? E o consumidor ele tem que ser alguma coisa leve, mais atrativa, não tem que ser uma comunicação pesada. Agora, por exemplo, comunicação com o fornecedor é uma comunicação estritamente técnica, né? De muita clareza de expectativas, de contratos, de leis, é o tipo de comunicação que se estabelece. Então, para cada público se dirige um tipo de relacionamento e um tipo de comunicação específico. Bem, a gente não faz comunicação, pode fazer uma nota que vai sair na TV, no Jornal Nacional, né? Mas o cotidiano do RP, ou da percepção de relações públicas, é olhar especificamente para a comunicação dos diferentes públicos e construir canais e formas de comunicação diferentes a partir das expectativas desses públicos. Certos grupos têm maior significado para a entidade, os públicos de interesse. Gente, é inegável. Deixa eu tomar um copinho. Para cada tipo de negócio, tem públicos que são mais importantes que outros, tá? Que é o que a gente chama de públicos de interesse ou os stakeholders, tá? As empresas, as entidades, as organizações, elas precisam saber quem são os seus stakeholders, né? Ou os seus principais públicos. Ela tem vários públicos, mas quais são os principais? Tá? Para algumas organizações, ter o governo como público é prioridade. Conversar com órgãos governamentais, fazer relações institucionais com Câmara de Vereadores, com prefeitos, com lideranças locais é fundamental, porque às vezes o tipo do negócio que ela faz interessa que tenha esse vínculo mais estreito, tá? Outras nem tanto, né? Ela vai lá simplesmente e paga seus impostos, mas ela não precisa estabelecer muitas trocas, tá? Então, já estamos chegando quase no final dessa aula já, hein? Então, os públicos eles vão ser prioritários para cada modelo de negócio, tá bom? E mais, né, para a gente fechar essa conceituação. Na pós-modernidade, todos pertencemos a grupos e públicos orientados por interesses comuns e determinando novas formas de relacionamento. Sim, né, a gente é público por diversas situações, ou porque consome um produto, ou porque estuda em algum lugar, ou porque frequenta uma religião própria. Então, a gente vai ter vários tipos, né? Nós pertencemos a grupos e somos públicos diferentes em diversas situações, tá? Isso é muito característico do modelo de sociedade que a gente vive. A atividade de relações públicas deve conhecer os diversos tipos de composição de públicos, papéis que desempenham junto à organização,
diagnosticar o relacionamento das entidades com seus públicos na realização de seus negócios e propor políticas e estratégias que atendam às necessidades de relacionamento das entidades com seus públicos. Gente, acho que meu irmão está chamando aqui na porta. Então, vamos lá. A atividade de relações públicas deve conhecer, então, como esses públicos são construídos, constituídos, são compostos, tá? E que papéis eles têm. Identificar, diagnosticar, como um médico mesmo. Estudar, entender e falar, ó, relacionamento, a forma que se dá essa troca é dessa forma. É tipo um médico que conhece o seu paciente, dando diagnósticos, onde estamos acertando, onde estamos errando, tá? Para ajudar a empresa na realização dos seus negócios. E, a partir disso, propor políticas e estratégias que atendam às necessidades de relacionamento com os públicos, uma vez que faz esse mapeamento. Entra aqui, rapidinho. Cadê a chave? Que chave? Chave de casa. Ai, amor, não sei. Quem tá lá chamando? O vô. O vô? Tá pendurada lá a chave. Fala pra ele que a mãe tá dando aula. Gente, vocês estão acompanhando o drama? Quem dá um sorrisinho aí pra mim e fala assim, professora, que barato tudo isso que tá acontecendo. Vamos mais. Aí nós vamos entrar agora nas teorias sobre públicos em relações públicas, tá? Então é isso que eu falei para vocês. Nós vamos agora conhecer algumas teorias e aí eu vou... tem uma teoria que é a mais densa, que é a que a gente vai deixar para essa aula da próxima semana, tá bom? Então vamos lá. Primeira teoria. Essa teoria, gente, é a teoria do James Grune, que é a teoria situacional de públicos. Gente, está acabando já o nosso tempo. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. A gente vai voltar e continuar daqui, tá? Eu só vou pedir um tempinho, porque chegou gente aqui em casa, eu vou resolver isso daí e volto rapidinho, tá? Mas é que a gente está bem no final mesmo desse encontro, desse primeiro momento da aula, tá? Essa teoria é a teoria do James Grune. Vocês lembram daquele livro que eu mostrei para vocês, do texto que a gente fez na primeira aula? Então, um dos autores é o James Grune. E o James Grune, ele também estudou, né, os públicos e fez uma teoria própria da compreensão de relações públicas, dos públicos em relações públicas. Tá? O que ele propõe nessa teoria? Que como as organizações influenciam e se ligam a outros sistemas públicos e organizações. Ele diz que, assim, há formas de ligação entre os públicos e as organizações. E ele classificou essas formas de ligação. As formas de ligação são formas de poder, formas funcionais, formas normativas e formas gerais ou difusas, tá? Formas de poder são formas autoritárias, tá? Então, tem algumas organizações que a relação com os seus públicos é a partir do poder, da autoridade, tá? Então, a gente consegue identificar uma série de organizações que se estabelece esse tipo de relação. Por exemplo, uma cadeia, né? A relação que se estabelece com os detentos é de autoridade, né? Vários tipos de organização, né? O exército, o poder militar é por meio da autoridade, tá? Outras organizações pode ser por funcionais, tá? Que é pelas tarefas, né? As tarefas que cada um exerce. Se estabelece as tarefas, as funções, e as pessoas executam as suas funções. A outra por meio de normas, regras, tá? As normativas são regras, são leis que são estabelecidas. Então, geralmente instituições públicas são mais normativas, porque são carregadas as relações de
as ligações entre público e organização se dão muito por meio de leis, de normas, de regras. E outros tipos de ligações que ele classifica como gerais ou difusas, tá? Condições necessárias para a existência de um público. Então, ele diz, para poder ser público de uma organização, é preciso ter algumas condições. A primeira, que enfrente o mesmo problema. E problema aí não quer dizer a palavra de problema, de situação ruim, está vivendo algum caos, alguma crise. Problema é uma situação, tá? Eles precisam estar enfrentando a mesma situação. Então, isso é um elemento que caracterizaria como público. Reconheçam a existência desse problema. Então, eles estão na mesma situação e todos reconhecem que essa situação existe, tá? E se organize para fazer alguma coisa sobre essa situação, sobre esse problema. Então, o que ele quer dizer? Que o público é alguém que está de um grande nível de interesse com a organização, tá? Tem um vínculo muito mais estreito do que a gente naturalmente usa a terminologia de públicos. Então, para o James Grüning, é preciso ter, inclusive, organização, né, para conviver naquela situação. Então, assim, vamos imaginar, eu sou público consumidor do celular, da Samsung, por exemplo. Depende, né? Para James Grüning, eu teria que ser alguém com muito envolvimento com a Samsung, tá? Que tivesse enfrentando vínculos com ele e estivesse disposto a estar organizado com ele. Quem seriam esses grupos? Pessoas que acompanham, que são fiéis à marca, que acompanham suas redes sociais, que compram só produto Samsung. Então, assim, eu definiria alguém de um jeito mais profundo esse público, e não da forma como a gente usa usualmente. Parece que todo mundo é público, público, público. E para a teoria de James Grüning, precisa de um certo grau de profundidade para ser considerado público, tá? E aí ele vai dizer que podem existir, aqui ele diz que existem 4 ligações, e aqui existem para se criar a característica de público, e o Grüning aponta 4 tipos de públicos. Então, né, o não público, aquele que não que é o que a gente acha que é público, mas para ele não é, porque não tem essas características que a gente disse, essas 3 características acima. O público latente é aquele que está prestes a ser esse público, então está virando, porque ele está num caminho percorrendo. O público consciente, que é esse nível mais elevado de público, e o público ativo, que é o público que interage, é o público que está na atuação direta com a organização, tá? Essa é a primeira teoria. Então, depende, por que é teoria situacional? Porque depende da situação que eu estou estabelecendo com a organização, e isso vai me colocar como público ou não, tá? A situação é uma situação de envolvimento, que é essa situação problema, que é essa